Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. 12h59. Dia 4 de março de 2024. Agora hoje eu acertei, Sérgio. É assim que eu gosto de ver. É assim mesmo, né? Então, segunda-feira, dia 4 de março. Doutora Midiana vai estar aqui com a gente. E olha, um assunto muito importante que acomete mulheres. É um assunto muito grave e que é a endometriose. Então, a gente já aprendeu aqui no Saúde em Foco que IT é inflamação, iose. O que é endometriose? Porque endometriose, né? Então é do endométrio. A doutora vai explicar tudo isso aí, que é um assunto que causa muito desconforto nas mulheres, pode até provocar a infertilidade. Exatamente. Né? E quem tem sofre um bocado com ela. Essa doença, até poucos anos atrás, era muito pouco diagnosticada, pouco conhecida, mas de uns tempos para cá, começou a acometer muitas pessoas, muitas mulheres, né? Porque só quem tem endométrio são elas mesmo. E aí, dor, desconforto, e aí estraga o dia, estraga o passeio, estraga as férias, estraga a vida, estraga tudo. Você que está em casa já passou por isso, né? Então tá liberado aqui o nosso canal no YouTube, nosso chat no NN Play. Vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho, dá o joinha. E também você vai poder entrar aí também no nosso Instagram. Entra aí, Saúde em Foco com André Peps. E também você vai fazer o seguinte, ó, coloca suas mensagens aqui no nosso WhatsApp 99639-8389. O assunto é endometriose. Não mande mensagem se não for a respeito desse assunto, tá certo? Facilita aqui o nosso trabalho e também a participação da nossa convidada. Doutora Midian, boa tarde, seja bem-vinda. Tema difícil, é um mês que a gente comemora, né? É o Março Lilás e Amarelo, exatamente. Endometriose e a prevenção do câncer do colo do útero, que a gente não vai falar hoje, tá? Então, tá tudo certo aí. Então, vamos falar sobre esse assunto, endometriose. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, como você já falou, esse mês, assim, eu venho abordar temas relacionados à mulher, à saúde da mulher. E o março, ele ficou marcado como o março, que agora essa semana, né, sexta-feira, são o Dia das Mulheres. O março, ele ficou registrado como o março lilás e o março amarelo em relação a justamente isso, a conscientização da endometriose. O que é? Porque, assim, é uma doença que ela é muito frequente. Assim, 1 a cada 10 mulheres no mundo tem esse tipo de doença. E, às vezes, a pessoa até tem aquela dor, aquele diagnóstico que, às vezes, não é fechado em relação à eficácia. Até um diagnóstico preciso, é uma endometriose, vamos tratar. Então, assim, para explicar no geral, a gente sabe que a endometriose ela é uma doença, como você falou, inflamação do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio, assim, é uma doença que acomete mais mulheres na idade reprodutiva. Na idade fértil. Na idade fértil. Teve a primeira menstruação, então, assim, o útero, o aparelho feminino, tem o útero, as trompas e o ovário. O útero, ele forma todo mês temos o endométrio, e o endométrio, ele vai sendo vascularizado, ele vai sendo preparado, ele vai sendo acolchoado para receber um bebê, para receber uma fertilização ali e ter a geração de um feto. Quando isso não acontece, esse endométrio ele descama, que é o que acontece todo mês com as mulheres em idade fértil, que é a menstruação. Então, essas células que saem na menstruação no sangue, a gente tem algumas, a gente não sabe a causa específica
da endometriose. Ela não tem uma causa fechada, ela é uma causa multifatorial. Mas tem essa menstruação retrógrada, ou seja, em vez do sangue ele descer, ele ascende pelas trompas. E essas célulazinhas, elas podem sair, cair na cavidade abdominal e formar pequenos tecidos de endométrio fora do aparelho reprodutor feminino. Ou seja, a endometriose são todas as células, todos os tecidos endometriais que são formados fora do útero. É o que nós chamamos de endometriose. Tá, tem alguns tipos de endometriose, doutora, que eu peguei aqui. Ela pode ser classificada em 8 tipos, né? A superficial, intermediária, profunda, ovariana, cicatriz cirúrgica, umbilical, inguinal e torácica. Vamos falar, então, de cada uma delas aqui. Para a mulherada, enquanto a gente está passando aqui, o Marco Aurélio está colocando algumas imagens aí no YouTube, porque a dor é bem abaixo do umbigo, né? São aquelas dores que, assim, endometriose. O que é que a gente pensa? Os sinais e sintomas de uma possível endometriose. É aquela dor, tipo cólica, constante, que ela aumenta durante o período menstrual e que ela é uma dor incapacitante. Ou seja, a mulher ela fica incapacitada de ir para a escola, de ir trabalhar. Ela tem aquele sentimento de prostração, de uma dor, que ela toma mais analgésicos com frequência. O analgésico, ele não para, assim, não tem essa remissão total da dor e é extremamente incapacitante. Então, a dor pélvica, a gente tem também como sintomas pessoas que têm sinais de infertilidade. Essa infertilidade ela é causada por, como a gente está vendo aqui na imagem, a endometriose é caracterizada pelo crescimento do tecido da mucosa do útero em áreas externas do órgão. E isso acontece aonde ele se implanta justamente com o vai e vem hormonal. Esse tecido ele sangra como útero, ou seja, o sangue ele vai para a cavidade abdominal, que gera uma inflamação e ocasiona muita dor. Ocasiona também dispareunia, que é essa dor... Pode deixar, Janaína, a bichinha aí. Essa dor ao ato sexual, entendeu? Então, assim, essas são características que a gente pensa assim, possa ser que seja endometriose. Tá, então não é normal esse sangue cair na cavidade abdominal. Não. Né? Não é normal. Na realidade, ele teria que ser eliminado por outra forma. Exatamente. O ideal é que ele seja eliminado por meio vaginal. Através da menstruação. Através da menstruação. Quando essas células elas saem e caem na cavidade abdominal e elas se formam esse tecido de endometriose em outros órgãos, como bexiga, intestino, tem casos também que tem no pulmão. Então, quando tem essa variação hormonal do estrógeno e progesterona, esse tecido ele sangra também, e ele sangra para a cavidade abdominal, causando inflamação e muita dor. Então tá, vamos lá falar sobre endometriose profunda, que é definida quando a infiltração do tecido endometrial na superfície do peritônio, que é maior ou igual a 5 milímetros, ou quando acomete outros órgãos na pelve, como o intestino, bexiga e vagina. Exatamente. Então, tudo isso, assim, às vezes as mulheres, quando elas estão no período menstrual, ela sente aquele incômodo para fazer xixi, aquela dor ao urinar, aquele incômodo para fazer cocô, a paciente ela pode ter mais dificuldade, ter dor, ter até constipação durante o período menstrual. Fora o período menstrual, ela tem queixa de uma dor pélvica, que é aquela famosa dor no pé da barriga, que se arrasta por um bom tempo, mesmo fora o período menstrual. E isso daí são coisas que precisam ser diagnosticadas. Às vezes a gente não valoriza. Às vezes o paciente mesmo, um exemplo, ele chega na unidade de emergência com dor pélvica.
Aí ele tá com dor pélvica, mas tá menstruada. Não, é cólica menstrual, é normal. Não, a gente tem que ter a noção que não é normal. Uma dor para você parar numa emergência não é uma dor pélvica normal. Então, tudo isso a gente precisa fazer uma investigação clínica para a gente ter um diagnóstico o quanto antes e assertivo para a gente poder dar uma melhor qualidade de vida para a mulher. Na realidade, nenhuma dor é normal. Exatamente. Né? Sentir dor não é normal. É só uma dorzinha de cabeça, mas não é normal. A boa notícia, gente, é que a endometriose profunda acomete apenas 1% das mulheres em idade reprodutiva. Né? 1% que é acometida, já que a maior parte dos focos da doença são superficiais. Na região retrocervical, endometriose na região retrocervical acomete cerca de, olha aí, agora sim, agora o bicho pega, 90% das mulheres com endometriose profunda e, portanto, é a forma mais comum da doença. É definida quando localizada através do colo uterino, o ligamento uterosacro e a região do fundo do saco posterior. Doutora, esse palavrão aqui, tudo que eu estou falando, nem eu estou entendendo. E a senhora vai explicar aqui para nós, aqui para quem está ouvindo em casa, porque eu não sei o que é um útero sacro e também não sei a região do fundo do saco posterior. São regiões anatômicas. Se perguntar isso a um homem aqui, a região do fundo do saco posterior, a gente vai dizer outra coisa. Né? Essa lesão é a principal responsável pelos sintomas da cólica menstrual. Aí é que está o problema. Né? Exatamente. Então, assim, são coisas que chegam até a se confundir. Mas assim, a mulher ela tem aquela dor que a tendência dela é só piorar. Cada ciclo menstrual aumenta a dor. E além disso, antes da menstruação, antes dela menstruar, na síndrome pré-menstrual dela, ela já vai sentindo aquela dor incapacitante que só aumenta com o fluxo. Então, a gente tem algumas características de certos tipos de mulheres que elas estão mais provável a ter a endometriose. Uhum. Que são aquelas mulheres que elas têm um ciclo menstrual curto. Elas menstruam 2 vezes no mês. Então, ela tem uma probabilidade maior de ter endometriose. A mulher que ela menstruou muito cedo, que tem uma menarca, que é a idade... A primeira menstruação, que a gente chama de menarca, que ela teve uma menarca com a idade cedo. Então, ela tem essa probabilidade de ter. Tem o fator genético também. E tem fatores que são desconhecidos. Então, é uma coisa que a gente procura sempre trabalhar, investigar, fazer exames para a gente saber. Assim, na realidade, a endometriose ela teve uma repercussão muito grande com o caso da cantora Anitta. Uhum. Que a Anitta teve endometriose, então, assim, foi mais propagado e mais falado. Porque você vê, a Anitta, ela vinha sofrendo com isso há quanto tempo? E tenho certeza que médicos ela procurou. Então, assim, às vezes, até mesmo nós como médicos, nós temos que ficar mais atentos e preparados a isso, para não passar desapercebido essa hipótese diagnóstica e a gente fazer de tudo para descartar, para a gente ver, cara, pode ser, vamos investigar isso daqui melhor, para a gente poder fazer isso. Uhum. Tem endometriose no intestino. A endometriose intestinal é definida quando a doença atinge a camada muscular de algum segmento do intestino. Locais mais comuns: reto, 67%, sigmoide, 18%, apêndice 6%, ilho 5% e seco 4%. E são justamente aquela região mais próxima ao aparelho reprodutor. As trompas são as áreas circunvizinhas. Uhum. Então tá. Tem também aqui, doutora, outra aqui, que é a endometriose na vagina. A doença na vagina quase sempre está acompanhada de focos na região retrocervical, sendo definida quando ocorre infiltração na camada muscular da vagina. Exatamente. Por isso que causa dor na relação sexual, que é o que nós chamamos de dispareunia. É a dor na mulher, a mulher sente dor com o ato sexual. Tem mensagem aí, Marcão? Sejão. Se tiver, você me fala aí, pra gente colocar no ar. 996398389, o assunto é endometriose, uma doença terrível que inclusive tem acometido muitas mulheres em idade fértil e que é responsável aí por grande parte da dor
que elas estão sentindo por conta disso aí. E o agravamento da doença, daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Midian sobre isso. Enquanto isso, na sala de justiça, a gente vai falar aqui de endometriose na bexiga, que está presente entre 6% e 10% das mulheres com doença profunda e é definida quando há o envolvimento do músculo da bexiga. Exatamente, por isso que causa essa dor ao urinar. É uma dor ao urinar que ela se caracteriza mais próximo ao período menstrual, durante o período menstrual, e que você vai investigar e não é uma infecção urinária. Então a gente tem que se atentar, pode ser endometriose. Pode ser endometriose. Então vamos lá, Sejão. Solta aí, 99639-8389. Vamos lá. Boa tarde, doutora. Eu tenho 47 anos. Minha menstruação sempre foi certinha, todo mês descia. Passei 12 meses sem ela descer. E quando veio, fico 8 dias menstruada. Não consigo nem trabalhar porque o fluxo é muito forte. E dores, muitas dores. E agora eu estou menstruando. Uma semana eu menstruo, a outra não. Uma semana eu menstruo, a outra não. E está insuportável trabalhar dessa maneira. Tá aí o relato de uma ouvinte, doutora. Bom, durante o relato dela, a gente tem que investigar não só a endometriose, como outras possibilidades. Um exemplo, uma menopausa precoce, a gente precisa investigar as dosagens hormonais dela e o que é que está acontecendo. Porém, a gente não pode descartar que não seja. Então, a gente precisa realmente fazer um exame físico e fazer exames laboratoriais. Tem também a endometriose no ureter, que acomete cerca de 3% das mulheres com endometriose profunda, e sua importância reside no fato da lesão no ureter poder determinar hidronefrose, que é a dilatação do rim, tá? Com perda da função renal do lado acometido. Aí é pesado, né? É porque assim, André, essas células do endométrio, às vezes ela pode causar um cisto, que a gente chama de adenoma. E esse adenoma, às vezes, ele pode causar um bloqueio. Um bloqueio, assim, ele pode obstruir a passagem. Então, com isso, um exemplo, um adenoma no ureter faz com que haja um acúmulo de urina, causando uma hidronefrose. Uhum. E é uma doença grave. Exatamente. Né? Endometriose no ovário. A endometriose no ovário se caracteriza pela presença de um cisto ovariano chamado endometrioma. O conteúdo dos endometriomas é sangue proveniente dos focos da endometriose, que todo mês determina um sangramento para o interior da cavidade do cisto, aumentando o tamanho do cisto. Exatamente. É justamente isso daí que eu falei para você. Que esses endometriomas, eles são cistos que eles vão aumentando o tamanho, eles vão causando bloqueio. E além disso, isso daí, ele vai convergir também para propiciar a infertilidade na mulher. É outra causa que a gente precisa investigar. Aquelas mulheres que elas sentem muitas dores, dor ao ato sexual, dor a urinar, que ela tem dificuldade de ter filho. Não que mulheres com endometriose não possa gerar. Não. Tem mulheres que conseguem engravidar normalmente, mas a maioria delas tem dificuldade. Tanto é que uma das maiores causas de infertilidade hoje é a endometriose. E você pode investigar que, no mínimo, uns 40% das pessoas que têm infertilidade pode procurar que tem diagnóstico de endometriose. Tá, vamos chegar lá nessa questão da infertilidade. Marco, mandei uma imagem para você aí, que é justamente uma imagem de uma ultrassonografia que tem um endometrioma. Tem uma setinha azul, quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play vai ver, né? Até a gente que não tem o olho treinado para isso, vai ver que é possível ver por conta justamente dessa setinha que está apontando ali. Olha o tamanho desse negócio, né? Que vocês vão ver agora na tela, que é incrível, porque para a gente que não tem nenhum preparo médico para ver,
dificilmente a gente consegue detectar alguma coisa no ultrassom, mas aí dá para ver mesmo a olho nu, né, doutora? Não tem como não ver. Não tem como não ver, né? Exatamente. Não precisava talvez a gente ter a setinha ali que a gente ia ver que tem alguma coisa errada ali. Tem. Né? Você está vendo ali. Exatamente. Isso daí é bom a gente falar em relação aos exames que são feitos para diagnósticos da endometriose. Que é assim, hoje passa muito desapercebido. A ultrassonografia, ela é um exame operador dependente, ou seja, quem está vendo, quem está manuseando, pode ter um olhar diferente ou passar desapercebido de outro operador, que é outro médico que esteja fazendo a ultrassom. Então, assim, é sempre importante a gente pedir uma ultrassom transvaginal com preparo, para a gente poder esvaziar o colo do intestino, para a gente poder ver melhor. E assim, a gente pode pedir também uma ultrassom para mapeamento de endometriose. Outro exame que seria a ressonância magnética. Deixa eu ver aqui, doutora. Eu estou olhando uma imagem aqui, que essa daqui não está legal, não. E aí eu queria te pedir ajuda aí, vou mandar aqui para o Marcão colocar no ar também. Ó, essa segunda imagem que eu vou colocar agora é o endometrioma caracterizado na ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Exatamente. Essa daí, já eu não consigo entender nada, porque é tudo cinza ali, só quem é médico e tem o olho treinado para, né, vocês médicos vão entender. A gente não consegue, nessa não tem setinha, não tem nada informando. Aí uma ultrassom transvaginal, que a gente já falou aqui anteriormente como é feita, né? Que ela é diferente da abdominal, ela tem um preparo, ela se coloca ali, né, um líquido e... Geralmente a ultrassonografia, quando nós que estamos assim, que pedimos uma ultrassonografia transvaginal, ela é feita por via transvaginal sem nenhum preparo. Quando a gente pede com preparo gástrico intestinal, ele vai fazer o quê? O paciente ele vai se preparar, vai tomar medicações que provavelmente são laxantes. Para eliminar os gases. Para eliminar gases. Para não confundir o médico ultrassonografista. Exatamente. Porque os gases, eles embolam ao meio de campo ali. A endometriose a gente só consegue ver em meio de ultrassonografia, com essa ultrassonografia pedindo dessa forma. Transvaginal com contraste intestinal. Pronto, tá feito aí. Marcão, volta lá essa imagem, Marcão. Por gentileza. Essa imagem aí, tá vendo, gente? Não dá pra gente entender. Você consegue entender onde é que tá, doutora, aí? Aqui, bem no centro, ó. É essa bolona aí? É. Pronto, então tá aí, tá vendo? Eu não ia saber nunca. É um endometrioma caracterizado na ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, tá aí na tela. Tá certo? Tá na hora, Sérgio Paulo? Meio-dia não, 13h21. Tá na hora? Então tá na hora. Olha a hora. Vou pro intervalo. Aproveita que eu vou pro intervalo, faz como o Clevânia Henrique. Mete o dedo aí, manda aí 99639-8389 e manda suas dúvidas pra cá. O assunto é endometriose, uma doença que é caracterizada pela dor forte abdominal abaixo do umbigo em mulheres na idade reprodutiva. Se você já sentiu isso, está sentindo isso? Seu fluxo, como é que tá? Tá estranho? Tá atrasado? Tá adiantado? O ouvinte ligou para cá e falou assim, menstrua uma semana sim, outra não. Isso não é normal. Tem que procurar o médico. Então, faz o seguinte, não fica na dúvida não. Manda sua dúvida para cá, que a doutora está aqui para ajudar você. 99639-8389. A gente vai para o intervalo e volta já já. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepes. Amigo, sempre estou com você, sempre. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de... Na Rádio NN, com André Pepe. Muito bem, o assunto é março lilás e amarelo com a doutora Midian Novaes. O assunto de hoje é endometriose e a gente já colocou umas imagens aí de alguns exames, né, que permitem identificar. Mas como diagnosticar endometriose? Deve ser suspeitado clinicamente, ou seja, no consultório, na presença de pelo menos um dos sintomas acima que a gente falou aqui, né? Que a gente citou aqui, esses sintomas de dor, esse sintoma que a ouvinte ligou para cá, olha, eu tenho uma menstruação irregular, é com dor, que eu não consigo nem trabalhar, ou pelo toque vaginal realizado no consultório, pelo ginecologista. O exame físico, que é o toque vaginal, consegue detectar cerca de 70% das lesões de endometriose localizadas nos ligamentos uterossacros e na região retrocervical. Os melhores métodos para o diagnóstico estadiamento são o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética com sensibilidade entre 80% e 100%, dependendo do local em que a doença se localiza e de quem realiza os exames, doutora. Exatamente. Então, por isso a gente tem que ter esse discernimento de saber a importância de quando ter uma suspeita, a gente pedir essa ultrassom, que ela é diferente da outra, ela tem um plus a mais, ela tem um preparo que vai ajudar o ultrassonografista a ver se realmente tem lesões que caracterizam endometriose ou não. E a ressonância magnética, que já é um exame mais preciso, já é um exame mais com acurácia melhor, porém, ele já é um exame mais caro, então já fica mais complicado para pedir para algumas pacientes. Mas ele é eficaz no diagnóstico da doença. Tá bom, tem uma mensagem da Neide que mandou mensagem para a gente aqui. Um abraço aqui também para a dona Vera Lúcia Caetano, Verônica Caetano, estão aqui acompanhando a gente pelo NN Play. Vamos lá, Neide, boa tarde. Boa tarde, meu amigo André Pepe, já estou aqui ligadinha. Sobre esse negócio do xixi, a urina, né? O meu caso é assim, eu sinto doer um pouco só no pé da barriga, um pouquinho. O meu xixi, às vezes eu sinto ele um cheirinho esquisito. Eu acredito, doutora, que deve ser por conta da medicação que eu tomo, né? Eu tomo a medicação para lúpus, não sei, eu acredito dessa forma, né? E às vezes eu sinto um cheirinho meio esquisito, mas assim, no pé da barriga eu sinto às vezes uma dorzinha quando eu faço xixi, mas não é toda vez, né? É às vezes, entendeu? E eu acredito que pode ser um pouquinho de infecção e pode não ser, né?
Deus abençoe, um abraço, uma boa tarde para a senhorita e para o meu amigo André Pepe. Com André Pepe, com a doutora Midia. Outra coisa, André, você é excelente para entender os assuntos todos que entram, esses médicos, sem ser médico que entra aí. Você deveria estudar para médico, você tem um jeito muito bonito de explicar também, você entende tudo. Eu fico aqui observando, eu acho incrível o jeito que você entende. Você pega muito rápido as coisas que os médicos estão aí ensinando. Então, meu amigo, ainda há tempo de você estudar para médico. Você está novo ainda, está jovem, viu? Aquele abraço para você. Que Deus te abençoe sempre, sempre, a você e a sua família, viu? Amém, amém. Obrigado. Valeu, Neide. Quanto à medicina, doutora, não tenho não, tá? Eu não tenho... a cartela de clientes já tá cheia, viu? Não tenho, confesso que eu não tenho essa vocação, não. Eu me realizo aqui. Eu passei por tanta coisa antes de chegar aqui, por tantas profissões eu passei aqui. Uma delas que eu mais me identifiquei foi a profissão de propagandista farmacêutico, da qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte por muito tempo, e que me credenciou a estar aqui e falar e entender um pouquinho melhor de que quem está em casa, tudo aquilo que vocês falam para a gente aqui, levar para a população uma linguagem mais tranquila, uma linguagem mais fácil das pessoas entenderem, né? Vamos voltar aqui à questão do tratamento agora. A gente já viu que a ultrassom transvaginal com preparo intestinal é importante, a ressonância magnética também é um exame importante para detectar aí e identificar, diagnosticar a endometriose. E o tratamento, doutora, como é que trata a endometriose? Bom, o tratamento, ela não tem cura. É uma doença que não tem cura, mas ela tem controle, ela tem tratamento. O tratamento ela é feito por meios de anticoncepcionais, que vai cessar a menstruação da mulher, ou a mulher pode optar pela colocação de um DIU medicamentoso. Dispositivo intrauterino. Exatamente, o dispositivo intrauterino medicamentoso. E o ideal, o padrão ouro, é o procedimento cirúrgico, que é feito com uma cirurgia chamada laparotomia por vídeo. Então, assim, é uma cirurgia por vídeo, onde o médico ele vai ver e vai tirar todos os focos de lesões de endometriose que estão fazendo um incômodo na mulher e vão dar uma qualidade de vida melhor para essa mulher. Uhum. Tem uma ouvinte que mandou uma mensagem aqui. Meu nome... Eu vou preservar o nome dela. Ela diz assim: boa tarde. Falo aqui do centro de Arapiraca. Tenho endometriose e há alguns meses comecei a sentir muita gastura e acompanhada de dor. Será endometriose na região do umbigo? Possa ser que seja. Possa ser que seja. É bom, assim, eu não sei se a paciente ela tem o diagnóstico já de endometriose, mas essas dores, ela pode ser que sim, que seja uma... É porque a gente usa o termo metástase quando é câncer, mas possa ser que seja uma migração das células endoteliais para a região umbilical, possa ser que sim. Uhum. Tem que fazer exames. Aí, doutora, tem aqui: o tratamento hormonal não promove a maior parte das mulheres na regressão da doença, mas diminuição ou alívio dos sintomas, e as medicações mais utilizadas são Dienogeste, outros progestágenos, pílula anticoncepcional, gastrinona, dispositivo intrauterino com liberação de progesterona, aqui tem o nome da droga, eu não vou falar, análogos ao GnRH e implantes hormonais. Aí também tem a cirurgia. A cirurgia, quando indicada, tem por objetivo a remoção de todos os focos da doença e deve ser realizada preferencialmente pela cirurgia robótica ou laparoscópica. Aquilo que bem você falou aí. Agora sim, todo caso, doutora, de endometriose é cirúrgico ou não? Não, nem todo caso ele é cirúrgico. Porém, assim, a gente
É aquela coisa, nada é uma fórmula de bolo. Tudo o paciente ele é individualizado. Então, o que vai servir para um paciente não vai servir para outro. Porém, a gente lança desses meios até a gente fazer o melhor pelo paciente. Porém, quando o paciente ele está com muito focos de endometriose, o ideal é a cirurgia. Tá, tem aqui as principais indicações cirúrgicas. Dor intensa, que não responde ao tratamento clínico. Ou seja, você foi no médico, tentou de tudo, né? Porque, doutora, na realidade, nós estamos tão acostumados e queremos tanto ficar livres da dor, porque tem gente que diz assim, não, eu vou me operar logo para resolver. Mas, às vezes, seu tratamento não é cirúrgico. Exatamente. Ele resolve com medicamento. Aí, na não resposta do tratamento medicamentoso, entra aí. Dor intensa que não responde ao tratamento clínico. Acometimento do ureter determinando hidronefrose, que é aquele negócio lá que eu falei do inchaço dos rins. Exato. Né? Lesão no apêndice devido ao fato do diagnóstico diferencial com tumor carcinoide. Vamos traduzir aqui, doutora, esse palavrão aqui. Lesão no apêndice devido ao fato do diagnóstico diferencial com tumor carcinoide. O apêndice, isso daí ela é uma parte do intestino. Então, a parte da endometriose, ela está ali e ele precisa fazer uma retirada maior. Então, quanto maior a lesão, maior a indicação cirúrgica. Tá, o apêndice fica aqui do lado direito. Exato. Não é isso? Esse negócio não serve para nada, né? Só serve para operar para o cara se lascar e sentir dor e passar de cirurgia, né? Porque até hoje a gente não sabe para que serve esse trem aí. Outra coisa aqui, sintomas de obstrução intestinal. Claro, a pessoa aí não consegue fazer cocô, não consegue fazer o 2 e aí precisa mesmo resolver isso rápido. Precisa. Né? E algumas situações de infertilidade. Doutora, por que a endometriose causa a infertilidade? E tem aqui algumas situações de infertilidade, indicando que quando a paciente tiver isso aqui, ela é elegível para fazer a cirurgia. É porque, como eu tinha falado antes, a endometriose ele pode causar alguns cistos, que são os endometriomas. E isso daí, às vezes, ele causa uma obstrução, que ele vai obstruir uma trompa. Isso daí ele precisa ser retirado e ser tratado o quanto antes para poder aumentar a probabilidade da mulher ela ser fértil, continuar com a vida fértil, para não ter problema para ela poder ter filhos. E aí você tem também os tratamentos complementares para a endometriose, tá, gente? Segue aqui a dica. Acupuntura, atividade física, alimentação, fisioterapia, terapias mente e corpo, tá? Preocupação com sono de qualidade, você precisa dormir bem, ações para ampliar os relacionamentos sociais e a espiritualidade. É a questão de você ter a sua crença, ter a sua fé. Exatamente. Né? Assim, comentando alguma coisa a respeito disso. Quanto mais estresse a mulher tem, mais desencadeia o sistema inflamatório e mais ela vai ter dor. Porque a endometriose ela é uma inflamação de um tecido do endométrio que ele está fora do útero. Então, isso daí, o sono, ele está ligado com o hormônio da melatonina. Se você não dormir bem, tem essa desregulação hormonal, você acaba ficando mais estressada e tudo que gera mais inflamação vai fazer com que você tenha mais dor. Um abraço aqui ao Vitão, que está aqui acompanhando a gente pelo NN Play. Muito obrigado, Vitor. Doutora, endometriose e infertilidade. A infertilidade está presente em cerca de 30% a 50% das mulheres com endometriose, sendo os mecanismos mais relacionados com a infertilidade o bloqueio mecânico dos focos de endometriose nas tubas uterinas, fatores inflamatórios e imunológicos. A inflamação crônica na pelve dificulta a implantação do bebê por diminuição da receptividade do endométrio. Exatamente. Tudo que causa uma obstrução, ela vai dificultar a implantação no útero. Então, tudo isso, ele vai gerar
um bloqueio, um percalço para que isso daí não ocorra. Então, a taxa de infertilidade em mulher com endometriose é muito alta. Então, isso daí a gente tem que tratar e ficar atento àquela mulher que tem essa história, que tem dificuldade de menstruar, essa dificuldade de engravidar. Então, assim, uma mulher com dificuldade de engravidar não significa que seja endometriose, mas o médico ele já deve ficar de orelha em pé. Não, tem alguma coisa aí que a gente precisa investigar. E direcionar mais o atendimento e a história clínica da paciente para pensar nessa hipótese diagnóstica. E um detalhe super importante aqui. É possível, a mulherada pode estar com vergonha de perguntar ou não perguntou, mas eu posso engravidar e ter endometriose? Pode sim, tá? E um detalhe super importante, é por isso que você precisa tratar a endometriose antes de engravidar. Por quê? Vou falar agora para você. Algumas evidências científicas recentes demonstram que mulheres com endometriose, quando engravidam, apresentam um risco um pouco maior de abortamento espontâneo, um aborto, parto prematuro, bebê pequeno, que é a restrição de crescimento, placenta em posição baixa, que se chama placenta prévia, e maior chance de nascimento se for por cesárea, quando comparado com mulheres sem endometriose. Tá certo? Embora esses riscos estejam aumentados, é importante destacar que o mais provável é que tudo dê certo aí ao longo da gestação. A gente não vai aqui tocar o terror, não é o sentido do Saúde em Foco tocar o terror, é de alertar você para que você sentiu que está suspeitando que está com problema. Eita, eu vi no rádio, eu vi com o André Pepes, eu vi com a doutora Midian, eu preciso correr. Então, vai tratar, corre para cima, vai resolver o problema, porque vai passar o tempo e isso, doutora, só vai se agravar, né? Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente precisa ver, porque a tendência da dor é só aumentar. A tendência é se espalhar, porque se você pensar, se você já tem focos do endométrio, desse endométrio que ele sangra para dentro da cavidade abdominal, com o passar do tempo, sem tratamento, vai acontecer que tenham mais focos, porque todo mês, junto com a menstruação, esses focos que estão fora da cavidade abdominal também vão sangrar. Então, vai se implantando cada vez mais. Uhum. Muito bem. Doutora Midian, estou satisfeito, estou feliz por ter vindo aqui, né, alertado essa mulherada que está ouvindo a gente de diversos cantos aqui do nosso estado e do nosso país também através do NN Play. Sentiu esses sintomas que a gente falou aqui? Não demore, procure ajuda médica, porque com certeza você pode se livrar de um problema. Quanto mais cedo a gente descobre que tem alguma coisa, mais fácil fica de tratar. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você demora, pior vai ficar para tratar depois, não é não? Então, doutora, atende na segunda-feira. Amanhã. Terça-feira, pela manhã. Terça-feira, manhã e à tarde no Sindicato Rural. Largo Dom Fernando Gomes, número 26, tá certo? Tá aí as redes sociais da doutora Midian Novaes, @doutora.midian, o segundo é y.novaes. Você vai seguir, lá tem muitas dicas que você vai encontrar com a doutora Midian Novaes, que ela sempre está postando diariamente as suas dicas de saúde, e também lá vai ter um link para você marcar, inclusive, o atendimento por telemedicina. A doutora Midian Novaes atende por telemedicina, tá? Lógico que quando precisa de um exame pessoal, ela vai solicitar que você venha ao consultório para se consultar. Exatamente. Quando não requer um exame clínico mais apurado, ou seja, um exame clínico que você pode fazer por telemedicina, que é feita aí e aprovada pelo Congresso Nacional e aprovado também pelo Conselho Federal de Medicina. Então você pode entrar em contato com qual é o número, doutora? 99841-1100. 99841-1100. Você pode falar pelo WhatsApp, relatar que precisa fazer uma consulta através de telemedicina e ela vai lhe atender, vai lhe medicar e vai lhe orientar da melhor forma possível, tá bom? Doutora Midian, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem, Marcão. Amanhã a gente tem então aqui em Arapiraca, a partir das 19 horas, o One on One, e vai estar aqui com a gente aqui essas feras que o Marco Aurélio vai colocar aqui na tela. Ricardo Restel, né, que vai estar aqui com a gente, a Jessirane Amorim, psicóloga organizacional, e também vai estar aqui, deixa eu ver aqui,
Deixa eu pegar aqui o meu card que eu já perdi aqui. Onde é que tá esse card? Tá aqui, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu pegar outro. Aí tá certo. Ricardo Resta, que é mentor de liderança e comunicação, a Jessirane Amorim, psicóloga organizacional, e o Fabiano Montes, que é possibilista e idealizador. Esse evento vai acontecer amanhã em Arapiraca, no HD Hall, a partir das 19 horas, e eu vou estar com esses dois monstros da comunicação aqui no nosso estúdio, no podcast aqui. Esses caras estão vindo dos Estados Unidos, doutor. O evento One on One Revolution estava nos Estados Unidos. O Ricardo tá voltando de Boston, nos Estados Unidos, e o Fabiano já está no Brasil. Ontem a gente teve uma live com eles às 19h30 e os caras realmente mandam muito bem. Então não é apenas mais um evento, não. É o evento. Se você quer crescer, se você quer saber quais são os gargalos da sua empresa, por que ela não cresce, por que o meu funcionário é tão relapso, por que a minha empresa não vai para frente, né? Quais são os comportamentos, quais são os hábitos, quais são os gargalos que eu preciso resolver. Esses caras vão trazer uma palestra incrível aqui, são de renome internacional, como mentores aí da Mondial, da Aiwa, que são eletrodomésticos. Inclusive vai ter sorteio de brindes desses monstros aí dos eletrodomésticos lá no evento, aqui no HD Hall. Então eu vou estar recebendo eles aqui com a psicóloga Jessirane Amorim. Imperdível também, mais uma vez, o Saúde em Foco amanhã, tá bom? A todos uma boa tarde, fiquem todos com o nosso querido Deus, bom e amado Senhor. Se Ele permitir, amanhã eu estarei aqui. Se Ele não permitir, é porque eu estarei com Ele. Um abraço e até lá. Tchau.